Como eram os cães há milhares de anos atrás? O que aconteceu na história que levou ele às nossas casas e serem tratados como bichos de estimação? Fica comigo que hoje eu vou te contar a história evolutiva dos cachorros. Fala, pais de cachorros, aqui é o Bruno Cavalcante da Canis Vitae. Para entender as necessidades fisiológicas do seu cachorro, é necessário entender de onde ele veio. Os ancestrais dos cachorros são os lobos cinzentos. Sim, resumidamente, eles são um lobo domesticado. Eles chegam a compartilhar 99,9% do DNA mitocondrial com eles. O que isso quer dizer, Bruno? Quer dizer que a proximidade é tão grande que se um cachorro cruzar com um lobo, os descendentes são férteis. Existem até alguns estados, nos Estados Unidos, como Arizona e o Colorado, que os híbridos de cães com lobos são permitidos como animais de estimação. Cada estado tem a sua regulamentação própria e permissões específicas. Embora os híbridos possam ocorrer naturalmente no ambiente selvagem, eles são raros, porque a natureza territorial dos lobos leva eles a proteger seus territórios contra cães invasores, coiotes e outros lobos. Tanto os lobos quanto os cachorros são carnívoros oportunistas. O que são carnívoros oportunistas, Bruno? Primordialmente se alimentam de presas e, em momentos de escassez, conseguem sobreviver com o que encontram pela frente. Gente, tá aí um comportamento semelhante entre os lobos e os cachorros, de serem curiosos com todo tipo de comida que encontram na frente. Quase tudo interessa a eles. Os lobos complementam suas dietas com insetos, frutos, ovos, graminhas e fezes de outros animais. Outra semelhança entre eles, que no caso dos cachorros acontece até de comerem as próprias fezes. Seu cachorro já comeu? Ele ainda come? Escreve aí nos comentários ou fala comigo se quiser que eu faça um vídeo só com esse tema. Há mais ou menos 15 mil anos atrás, o ser humano domesticou os lobos, que nos ajudava a caçar, nos protegiam e se alimentavam do resto de nossas caças. Mais ou menos 9.500 a.C., quando o ser humano começou a dominar a agricultura, os até então lobos, por questão evolutiva, tiveram que ativar alguns genes relacionados à digestão do amido para sobreviverem à base do resto de nossa alimentação. Esta é uma das diferenças entre os lobos e os cachorros, que conseguem assimilar um pouco melhor os carboidratos. Vejam que é um pouco melhor, porque eles ainda são carnívoros. É muito perigoso dar carboidratos em grande quantidade para o seu cachorro. Como eu explico no vídeo, o perigo dos carboidratos para os cachorros. De adaptação em adaptação, os lobos deixaram de ser canis lupus para serem canis lupus familiares. Depois de se adaptarem a consumir amido, os cães continuaram por anos a comer o resto de nossas comidas. Depois da Segunda Guerra Mundial, as rações começaram a ser comercializadas com maior escala, como eu explico no vídeo a história das rações. Nessa época de pós-guerra, as famílias começaram a sair do meio rural para irem para o meio urbano e a vida começou a se tornar um pouco mais frenética, com a urbanização e essas novas demandas. Algumas empresas viram nesse cenário a oportunidade de comercializar dietas já prontas para cães. Naquela época, as rações eram feitas a partir de um conhecimento muito limitado com relação aos requerimentos nutricionais dos cães. Com o tempo, o conhecimento dos cães evoluiu até o momento atual, onde as rações são balanceadas e atendem os requerimentos nutricionais mínimos. O conhecimento em relação aos requerimentos nutricionais teve grande evolução quando, na década de 80, na Austrália, os médicos veterinários Tom Lonsdale e Ian Millinghurst descobriram a semelhança gigantesca entre a alimentação dos cães e dos lobos. Nessa época surgiu a alimentação natural canina, que busca simular a alimentação biologicamente adequada de um canídeo na natureza. Mesmo um Shih Tzu é um cachorro carnívoro oportunista, que biologicamente foi feito para se alimentar primordialmente de carne. Segue meus canais para aprender como se faz essa alimentação natural. Há quem diga que a alimentação natural é modinha. Realmente, ela é uma novidade que está se popularizando e crescendo muito rápido. Mas modinha talvez sejam as rações, que alimentam os cães há menos de 100 anos na história, visto que os cães e seus parentes canídeos já se alimentam de comida natural há milhares de anos.